né? Nacional, depois regional e depois em nível de núcleo, por exemplo, nível de diocese. Aqui nós temos a organização do nosso núcleo, dos religiosos e religiosas, que nós temos nossos encontros anuais, assembleias, né? Então, quando chegam os missionários de fora, eles procuram logo se inserir na CRB, se inscrever. É como um sindicato. É toda uma organização que tem. Então, é muito forte no Brasil. E nessa época, estava muito forte a Conferência dos Religiosos. Tem período que tem mais, em todos os estados e em nível nacional. Então, as irmãs, para começar a sua inserção no meio do povo, né, sobretudo do povo das comunidades rurais, a comunidade de cidade menor, zona urbana menor, como é o caso de Gonçalves Dias e Eugênio Barros, elas foram aconselhadas para fazer um momento de experiência, tendo chegado de fora, né, cada uma passar 3 meses numa comunidade religiosa. Então, foi a irmã Dolores, ela foi para São Mateus, aqui no Maranhão, que faz parte da Diocese de Curuatá, né? São Mateus. Ali as irmãs já viviam muitos anos, e um missionário italiano de muitos anos, missionárias. Ela passou 3 meses lá com as irmãs, andando no interior, conhecendo o povo, o jeito, como eram as pastorais, como se envolver com as pastorais, né? Porque é uma cultura diferente. Foi uma experiência muito rica. E aí em seguida foi a irmã Elvira. A irmã Elvira já foi para a diocese aqui, de Cândido Mendes, que hoje é a diocese de Zedoca. Lá ela também passou 3 meses, também no mesmo inserimento, escutando as experiências, como as irmãs missionárias que já estavam lá, como agiam, né? Em seguida foi a irmã Tiziana, né, que foi para Pirapemas, aqui na Diocese de Curuatá também, né? Ela ficou também 3 meses fazendo, cada uma na sua área, né? A irmã Tiziana foi escolhida para trabalhar com a questão vocacional, com os jovens, pastoral da juventude e a orientação vocacional, né? Não mais dentro de uma instituição como escola, mas no meio do povo, nas comunidades, onde ela ia trabalhar em Gonçalves Dias. Depois a irmã Dolores, no meio do povo, nas sedes, porque ela foi trabalhar com os grupos bíblicos, com os grupos de lavradores, lavradoras, acompanhando no interior. E a irmã Elvira na área de saúde, mas sempre com a pastoral da saúde, já era diferente também, né? Foi um aprendizado. Depois desse momento, esses primeiros meses, é que elas foram colocar essas experiências em comum, lá em Gonçalves Dias, para depois se inserir naquela paróquia. A irmã Dolores das SEBs, ela é na qual área mesmo? Das SEB, na orientação do SEBI, dos grupos bíblicos. E aí depois as outras coisas iam surgindo depois para cada uma, né? O primeiro momento das irmãs foi esse aqui. E naquela época ali, que eu estou dizendo, naquela década de 80 para 90, você viu como é a situação ali, muitos assassinatos, né, de missionários, missionárias, né, muita perseguição. Ali naquela época houve o assassinato daquele senhor ali como se chama, do Genésio, né, um animador de comunidade naquela época ali também. E assim, o padre também era muito envolvido, depois a questão política, você viu, que se desenvolveu, a igreja começou a orientar politicamente, não partidariamente, mas politicamente a igreja tomou assim a frente de orientar o povo, né? Até para votar mesmo. Olha, não vamos votar mais em corrupto, começou naquela época ali, né? Muito forte. É uma questão de uma educação política. Política, né? Também social, né? De orientação. E ali uma das pastorais que se destacou muito, além das comunidades de base naquela época, foi a pastoral da criança. Que justamente as irmãs, mas sempre uma tem que assumir uma parte, a irmã Elvira que assumiu, inclusive, foi fundada aqui na diocese. Aí já foi por Dom Luiz, já foi o 3º bispo, né? Que já veio solicitar uma irmã para levar a pastoral da criança em todas as paróquias aqui, em todos os municípios que compõem a diocese de Caxias. E a nossa congregação teve muita, né, essa participação, né? E foi protagonista mesmo disso, em trazer a pastoral da criança para todo, com o apoio do bispo, claro, para toda a diocese. Aqui e salvou a vida de muitas crianças. Aqui no livro
o apóstolo do amor, ele vai falar também sobre a questão daqui de Caxias, do primeiro distrito, né? O primeiro distrito parece que é o Caxirimbu, que também teve os conflitos de terra, pessoal que eram de Pernambuco e chegaram naquelas regiões ali. Mas é interessante essa parte. Caxias, com mais o terceiro distrito de Caxias, que forma a paróquia de Nazaré, e mais 3 municípios. Né? Aliás, 4, porque hoje São João do Sota já é um particular, né? praticamente. Exato. Então, naquela época, era muita coisa para ele sozinho. E aí, quando ele ia de férias, ele via as irmãs lá dentro do hospital e visitava ali aquele hospital. E ele dizia, né? Ele pedia, olha, o Brasil precisa de missionário, vamos para o Brasil. Né? A gente tem muita necessidade das irmãs, são poucos missionários, muita gente. E aí a irmã Dolores, um dia, ele conseguiu conversar com ela, essa irmã que hoje está aqui. Aí ele convidou, e ela tinha muita vontade de sair à missão Além Fronteira. Aí ela disse, vai falar com a nossa madre, vai em Susa é próximo, né? Não é muito distante. Fala com a nossa madre está aí, e tente falar com a nossa madre, né? Que no Brasil precisa. E ele foi, e falou com a nossa madre, né? E ela entendeu, escutou, né? E depois de um período, ela veio visitar o Brasil, é que no livro, veio conhecer. No livro fala mesmo sobre essas partes da visita. Exato. Então a madre veio aqui conhecer. Naquela época, também, um outro bispo fez um pedido, outro padre, que é da Diocese do Sul do Maranhão, a Diocese de Balsas. Muitos municípios, poucos missionários lá, a diocese era atendida pelos bispos combonianos, padres combonianos. E um dos padres da época também pediu a nossa congregação. Por isso que a madre, quando veio, a primeira vez veio conhecer a região, ela veio em Caxias, verificando, passou, e foi também em Balsas. E aí depois ela achou muito distante Balsas, né, para nós, aí jovem, para o estudo. Aí ela mais